Então essa é a temática da nossa live hoje. Constituição Federal de 98 para reforçar os argumentos, principalmente em textos dissertativos argumentativos com enfoque no Enem, tá bom? Tô- Muito bem, então, só para a gente contextualizar. A Constituição Federal de 1988, ela é chamada também de Constituição Cidadã. Por quê? Porque ela foi construída a partir dos desejos, dos anseios da população, com seus representantes, né, numa Assembleia Constituinte. Então ela é a carta magna da nossa nação, ou seja, ela é a lei maior. Existem leis dos estados, dos municípios, Estatuto da Criança e do Adolescente, enfim, outras leis, outros conjuntos de leis que regem a nossa nação, mas a Constituição Federal é a lei maior, né? Um detalhe bem importante sobre a Constituição, ela foi promulgada, ou seja, ela não foi outorgada, entenderam? Então, o que significa ela ser promulgada? Ela não veio necessariamente de cima para baixo, simplesmente algumas pessoas ou uma cúpula criaram as leis e impuseram ao povo. Ela foi feita com participação cidadã, por isso que ela é chamada de Constituição Cidadã. Tá? Então, em alguns países, ou algumas leis mesmo aqui do Brasil, uns conjuntos de leis, nós temos outorgadas, né? Então elas são outorgadas, ou seja, alguém pensou, legislativo, por exemplo, sem assembleia, sem consultar as pessoas, elas foram outorgadas, então elas são de cima para baixo. Aqui, a ideia que se tem do contexto que a gente teve dessa Constituição é que ela foi feita com participação cidadã. Além disso, a Assembleia Constituinte tinha aproximadamente 559 parlamentares, de vários ideais, várias ideias, alguns posicionamentos políticos bem diferentes. Quem era o presidente na época era o José Sarney e o presidente da Assembleia foi Ulisses Guimarães. Então, só para contextualizar um pouquinho o que é a Constituição, como que ela foi criada e por que ela é tão importante, tá? Ela é a sétima do Brasil. Então a gente teve, na verdade, a sexta feita aqui em território nacional, porque a primeira veio de Portugal, né? Então, já houve outras constituições, a de 64, se não me engano, ou a de 67, 84, são outras constituições que mais perto ali precederam a de 88. E foi num contexto que a gente estava saindo do regime militar, indo para um regime mais democrático. Então, vamos dizer assim, que a Constituição de 88, ela é o registro dos anseios da população que viviam um período pós-regime militar, ou que viveram um período do regime militar, e agora, então, tinham alguns anseios e algumas questões mais de ordem liberdade, vamos dizer assim. Então, esse é o contexto dessa Constituição, ok? Continuando, a Constituição Federal de 88, ela é vasta de ideias, como disse para vocês, tinha os anseios da população, 559 parlamentares que a construíram e a reescreveram. Portanto, a gente tem um bipartidarismo muito forte na Constituição mesmo, com ideias progressistas e também conservadoras. Ao mesmo tempo que isso é rico no sentido democrático, ou seja, existem ideais progressistas, existem ideais conservadores, ela também é prolixa, e essa palavra é uma palavra bonita para vocês usarem em redações. O que é algo prolixo? Passaram motos aqui. O que é algo prolixo? Até a gente brinca, né, que seria algo assim que vai pro lixo, ou seja, é algo totalmente desnecessário, não supérfluo, mas assim, acaba tendo muitas palavras, muitas informações, sem dizer muita coisa. Isso é algo prolixo, tá? O famoso encher linguiça. Ela também é um tanto confusa em algumas partes, alguns analíticos da Constituição dizem que ela se contradiz. Ela é um pouco inchada, por quê? Porque, gente, esqueci de comentar.
tem várias versões dela que vocês podem baixar online, tá? Eu baixei a última atualizada, a versão de 2020, que ela foi dividida, a folha dela, em 2 colunas, e mesmo assim ela tem 160 páginas. A normal, a versão mais legal que eu achei é de 2018, que era uma edição comemorativa dos 30 anos da Constituição de 88. Tinham 539 páginas. Então pensa como ela é inchada, como ela tem conteúdo, né? E ao mesmo tempo ela é contraditória, talvez por conta disso aqui, ok? São 250 artigos que regem a nossa Constituição, divididos em 9 títulos e 118 emendas constitucionais. Isso da versão que eu baixei, que tem só até a última emenda constitucional, que é a emenda 105 de 2019. Então pense, nós temos 250 artigos em 9 títulos, mais 118 emendas constitucionais. E não para, né? O que a gente tem de objetivo principal e quais foram os ganhos maiores que nós tivemos com a Constituição de 88? Primeiro, a separação dos poderes. Então, fica muito clara a separação, mas ao mesmo tempo a harmonia entre os 3 poderes: legislativo, executivo e judiciário. Então, eles são independentes, mas eles são harmônicos. Ou seja, um não pode passar por cima do outro, tá? Então, eles podem fazer concursos, contratar pessoas, ter ações próprias nas suas instâncias, mas sem como eu posso dizer, sem excluir o outro. A garantia de direitos fundamentais. Então, quando a gente fala em cidadania, a gente automaticamente fala de direitos fundamentais. E também deixou claro ali que o governo que nós temos no Brasil é um governo limitado. Por quê? Porque ele é um governo constituinte, um governo constitucional. Tudo que ele fazer tem que estar pautado na Constituição. Ou seja, por que eu escolhi falar sobre isso para vocês? Para potencializar os argumentos de vocês nos textos dissertativos, em especial o Enem. Porque quando a gente fala em Constituição do Brasil, ou outras constituições, principalmente do Brasil, nós estamos falando de cidadania. E é muito importante vocês estudarem isso, pessoal. Não vou investir tempo nisso, mas a diferença entre cidadania e nacionalismo é muito interessante, tá? Então, você ser de nacionalidade brasileira é diferente de você ser cidadão brasileiro. Constituição está atrelada à cidadania, que automaticamente reverte em direitos humanos. Então, esse é o ponto, ok? A Constituição Federal aliada à cidadania e aos direitos humanos. Bom, como as propostas do Enem, elas giram em torno de problemáticas sociais, cidadanias e direitos humanos, essa é a chave, então. Vamos usar a Constituição, nossa Carta Magna. Bom, pensando em sociedade e a argumentação no Enem, qual que é o papel social da Constituição? E aqui que também está o principal ponto de dica que eu dou para vocês usarem a Constituição nos textos argumentativos de vocês, que é o quê? Vocês usarem como contra-argumentação. Como assim? Bom, se a lei diz que eu tenho direito à vida, à dignidade, à liberdade, será que a Constituição ela realmente promove os direitos humanos? Como que é essa questão entre teoria e prática? A Constituição, desde 1988, ela realmente, verdadeiramente tem promovido a cidadania? Ela tem promovido justiça? Ela tem cumprido garantias e direitos individuais? Então isso você pode usar como contra-argumentação para fomentar os seus argumentos. Bom, vão registrando as dúvidas aí, depois eu vou gastar um tempinho para responder, mas a princípio essa é a introdução e o ponto-chave da gente usar a Constituição Federal de 88. Bom, agora vem a parte mais importante de hoje, que é a gente saber
quais são os artigos e quais pontos eu preciso memorizar para citar nos textos. O primeiro deles é o artigo 1º. O artigo 1º diz o quê? Que nós somos um Estado democrático de direito. E o inciso 2º diz que o objetivo maior é promover a cidadania e a dignidade da pessoa humana. Então, como que esse artigo 1º ele pode fazer parte de um argumento num texto dissertativo argumentativo, em diversos temas, em várias problematizações sociais? Tudo que vocês conseguirem atrelar de proposta de dissertação com cidadania ou dignidade da pessoa humana, vocês vão citar o artigo 1º da Constituição Federal de 88. Isso aqui, gente, é muito importante, essa última frase aqui. O parágrafo único lá do artigo 1º diz que todo poder emana do povo. Então, olha que legal. Quando a gente pensa em qualquer proposta de texto que tenha cunho social, filosófico, político, sei lá, se a gente pensa até na situação que a gente está vivendo hoje, as ações do governo para combater a pandemia ou as não ações do governo, enfim, artigo 1º, cidadania e dignidade da pessoa humana, e o artigo 1º, todo poder emana do povo, ok? Continuando, artigo 3º, o Brasil prima por uma sociedade livre, justa e solidária. Então, quando a gente tiver temática que discutam privações de liberdade de expressão, injustiças sociais, solidariedade em problemas sociais, em ajudar problemas ou resolver problemas, artigo 3º. Terceiro inciso, erradicar a pobreza, a marginalização, as riquezas e a desigualdade. Olha só como é amplo isso. E como é legal vocês lembrarem que o artigo 3º fala sobre essa problemática social de marginalização, de pobreza, de desigualdade. Então, se for algum tema ligado a isso, vocês podem usar o artigo 3º. E o inciso 4º diz que é objetivo do Estado promover o bem de todos, sem preconceitos e discriminação. Então, qualquer problemática que gira em torno de preconceito ou discriminação ou marginalização, artigo 3º. Lembrando de uma proposta da Federal que falava sobre a questão do acesso à tecnologia. Então, veja, artigo 3º, beleza? No finalzinho da live, eu vou dar 2 exemplos de vocês com propostas que já houve no Enem de 2010 e 2011 e como que a gente pode estruturar um texto e citar a Constituição. Fica até o final, beleza? Então a gente viu o artigo 1º, o artigo 3º e agora o artigo 5º. O artigo 5º, pessoal, ele é o mais famoso, mais conhecido, mais citado, que é aquele famoso todos são iguais perante a lei. Então, o artigo 5º diz exatamente isso, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Então, aqui a gente fala em igualdade de gêneros, em igualdade de oportunidades, em igualdade de cor, de raça, de credo. Então, todos são iguais perante a lei, sem distinção alguma. E dentro dessa... Isso aqui é a introdução, né, do artigo 5, lá, o caput que a gente chama, ou caput, como alguns falam. E aqui... Como fala dos direitos individuais e coletivos, o artigo 5º é essencial. Se você não lembrar do artigo 1º, que vai falar sobre cidadania e dignidade, do artigo 3º, que vai falar sobre a questão social, o artigo 5º é fundamental. Fundamental de você lembrar, porque é ali que garante o direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Tá? Então, de todos, vamos dizer assim, se você tiver que memorizar para sempre, para a tua vida, artigo 5º. Ok? Então a gente viu o artigo 1, o primeiro artigo, que fala sobre a questão da cidadania e da dignidade, artigo 5º que fala, artigo 3º que fala sobre as questões sociais, e o artigo 5º que fala sobre essa questão da igualdade. Eu vou gastar um pouquinho mais de tempo no artigo 5º, nos incisos que ele traz. Eu
escolhi aquilo que seria mais importante, a meu ver, de acordo com as propostas que a gente tem visto de texto, tá? Não que os outros não sejam importantes, mas só para vocês terem ideia de como o artigo 5º ele é bem geral e vocês podem usar de forma ampla. Por exemplo, você não precisa necessariamente decorar o inciso, mas lembrar do artigo 5º, tá? Bom, o inciso 1º fala sobre a igualdade homens e mulheres. Então, igualdade de gênero, artigo 5º, inciso 1. Inciso 2 fala sobre a questão de que ninguém é obrigado. Sabe o famoso não sou obrigado? Então, é isso mesmo. Então, ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa se não for legalmente, né? Se não for com requisição, requerimento e tal. O inciso 4º, livre manifestação de pensamento. Então, aqui, liberdade de pensamento está garantida no artigo 5º da Constituição Federal, inciso 4º. Inciso 5º, olha que interessante, direito de resposta proporcional ao agravo. Então, olha como um está atrelado ao outro. Quando nós falarmos, então, qualquer temática com relação à opinião, a defraudar o outro, a ofender o outro, mesmo que sejam crimes cibernéticos, por exemplo, bullying, cyberbullying e tal, a gente pode citar o artigo 5º, inciso 4º e 5º. Por quê? Porque, beleza, o 4º me dá a liberdade de expressão, ou seja, eu posso falar o que eu quiser. Só que o 5º, ele diz o quê? Que eu posso responder, ou seja, a pessoa de quem eu falei, ou a instituição, ou sei lá, pode responder com direito, aliás, eu vou sofrer, talvez, por algo que não devesse ter falado. Então, ainda sobre o artigo 5º, a gente está vendo alguns incisos importantes, tá? O inciso 6º, que vai falar sobre a liberdade de consciência e de crença. Então, no Brasil, é muito importante a gente lembrar que quando a gente fala em Estado laico, nós estamos falando o quê? Em liberdade de crença. Não significa que não significa que a gente não deva se manifestar ou manifestar nossa opinião, nosso pensamento, inclusive a gente já viu que é o artigo 5º, mas a gente tem que lembrar que é necessária uma desassociação, ou seja, não se pode associar o Estado com instituições religiosas, né? Mas nós somos um país livre nesse sentido de crenças. O inciso 9º diz que nós somos livres para expressar sem nenhuma censura. E isso é uma bênção ou uma maldição, porque às vezes a gente ouve o que não queria ouvir, né? Mas por outro lado, nós somos livres para dizer o que quiser. Eu acho interessante o Murilo, do Terceiro de Agro da Manhã, ele sempre usa uma frase, eu não vou lembrar quem é o autor, mas diz assim: eu jamais vou impedir você de manifestar a sua opinião, né? Talvez eu não concorde com ela, mas você vai ser livre para manifestar. O inciso número 39 diz o quê? Que não há crime sem lei anterior que o defina, nem... O que está escrito ali? Pena sem prévia cominação legal. O que significa isso aqui? Se por acaso existir algum crime que não estiver previsto em Constituição, não vai ter uma pena para esse crime. Olha que interessante isso. E sei lá, né? Tudo é possível no tipo de sociedade que a gente tem. Vai que inventem algum crime que não estava previsto na Constituição. Não tem lei que o defina, então não existe nenhuma pena. Olha que interessante. Ainda sobre o artigo 5º, eu disse que ia gastar um pouquinho mais nele, porque ele é bem importante, bem amplo, porque fala dos direitos e garantias fundamentais, os direitos e deveres individuais e coletivos. O artigo 41 vai falar sobre discriminação, o 42 sobre racismo. Então vejam, esses são importantíssimos vocês citarem, tá? O 43 vai falar sobre crimes que são inafiançáveis. Tortura,
tráfico de drogas e entorpecentes, terrorismo e crimes definidos como hediondos lá na Constituição. Um pouquinho para frente você pode pesquisar depois e para ter certeza. Então lembra, artigo 5º, discriminação e racismo. Se você não lembrar do número dos incisos, cita que é artigo 5º. E o último que eu destaquei é o 47, que vai falar que não haverá pena de morte, salvo em caso de guerra declarada. Então não adianta, pessoal, vocês citarem como proposta de intervenção da pena de morte para estuprador, porque primeiro que não respeita os direitos humanos, segundo que é anticonstitucional. Então a gente viu com destaque o artigo 1º da Constituição Federal, que fala sobre a questão da dignidade da cidadania, o artigo 3º, que vai falar sobre as questões sociais, e o artigo 5º, que foi tudo isso que eu esbocei para vocês, ok? O 6º, que é o 4º que eu vou destacar hoje, direitos sociais. Então vejam, são direitos sociais, todos esses aqui. Educação, saúde, alimentação, trabalho, moradia, transporte, lazer, segurança, previdência social, proteção, maternidade, infância e assistência social. Artigo 6º, pessoal, resoluções de problemas relacionados a problemas com moradia, problemas com segurança, problemas com criação de filhos, problema com relação a trabalho, falta de trabalho, artigo 6º. Lembra disso, artigo 6º, fundamental. Mais alguns bem espaçados, se você conseguir lembrar, o mais importante de todos é vocês lembrarem do 5º e do 6º quando a gente fala em prova do Enem, tá? Mas, se você quiser lembrar, artigo 23º vai falar sobre a questão das pessoas com deficiência. A partir do 205, a gente tem algumas temáticas mais amplas, como, por exemplo, essencial à educação. Então, lá no artigo 205 diz que é direito de todos e dever do Estado e da família a educação. Então lembra, se for alguma proposta que fale sobre ensino, sobre aprendizagem, sobre educação, analfabetismo, artigo 205. Ok? Escorregou aqui, deixa eu arrumar. Sobre esse contexto da educação, o artigo 214 vai falar sobre o PNE, que é o Plano Nacional de Educação. E existem alguns objetivos propostos nos incisos do 214. Então essas são as metas do Plano Nacional de Educação. Se você quiser lembrar também, artigo 214. E como contra-argumentação, vale a gente pensar. Será que a escola, será que a educação, será que o Instituto Federal, ele tem cumprido isso aqui? Erradicar o analfabetismo, universalizar o atendimento escolar, melhorar a desigualdade, formar para o trabalho e promover a humanização, a ciência e a tecnologia? Então vale a gente pensar nisso, né? A gente tentar, principalmente nessa questão da contra-argumentação, vocês podem usar uma técnica que a gente chama de antitese, que é o quê? Você tem uma tese e você usa elementos para forçar o teu argumento, como, por exemplo, você dizer, será que a escola, hoje em dia, ela tem promovido a capacitação para o trabalho, para a tecnologia e para a ciência? Terminando, a Constituição, lá no artigo 225, vai falar sobre o meio ambiente, no 230 vai falar sobre o cuidado com idosos. Eu sei que talvez seja muito difícil vocês lembrarem, assim, as questões pontuais, mas o celular não está parando aqui. Vou tentar arrumar. Vocês estão vendo a minha cara direito? Que são dos idosos, tá? E o 231 que fala dos índios. 227, criança e adolescente.
Quando a temática também for sobre criança e adolescente, nós temos o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Mas veja que é dever do Estado e da família, é dever de todos, cuidar do meio ambiente, cuidar dos idosos, cuidar dos índios, cuidar das crianças. E é bem interessante isso, pessoal, lá na Constituição fala, é dever de todos, tá? Do Estado, da família, dos municípios e da comunidade em geral. Meio ambiente, idosos, índios e crianças. E olha só, existe um parágrafo único no artigo 227, tratando sobre a questão da violência e exploração sexual das crianças, ok? Então, pedofilia está prescrito em lei, em especial nesse artigo 227, parágrafo único. Muito bem, então, ó, de importante, vamos dizer assim, para não vocês não surtarem com tudo isso. O artigo 1º, o artigo 3º, o artigo 5º e o artigo 6º. Esse, se vocês lembrarem, de uma forma bem assim, ampla e para vocês tentarem guardar, artigo 1º, cidadania e dignidade da pessoa humana, artigo 3º, temática social, artigo 5º, direitos e deveres individuais e o artigo 6º, sobre a questão de direitos sociais, ok? Então, de uma forma bem prática agora, eu quero mostrar para vocês como que a gente pode usar tudo isso aqui numa proposta de redação, tá? Muito bem. Então, eu chamo de projeto de texto. Como que é um projeto de texto? Eu já falei para vocês na live passada, mas eu vou retomar. Um texto dissertativo argumentativo, ele vai partir de um tema, então a gente tem uma temática. A partir desse tema, você precisa ter uma tese sobre aquele tema. O que é ter uma tese? Que ideia você tem sobre aquilo? Qual a sua opinião sobre aquilo? Como que você pode dissertar sobre aquilo? Você vai precisar de argumentos para defender a sua tese e, por fim, no Enem, você vai ter que fazer uma proposta de intervenção para resolver o problema que tem a ver com essa temática. Normalmente o Enem traz um problema em sua temática. Lembrando que uma proposta completa do Enem é o que você está propondo, quem vai fazer, como fazer e quais os efeitos daquilo que você está propondo. Então isso é o esqueleto de um texto dissertativo argumentativo. Um projeto de texto que eu indico para vocês, que eu dou como dica, que eu acho que dá muito certo. Eu não gosto de falar de uma receita, de um texto pronto, mas assim, aquilo que eu acho que dá certo, tá? Vocês pensarem nesse tipo de projeto de texto. Numa introdução, que vocês vão usar ali um parágrafo de até 6 linhas, 7 talvez, vocês fazerem um resgate histórico daquele tema. Então, por exemplo, se a proposta, vamos pegar a proposta do ano passado, que é a democratização do acesso ao cinema, você faz o resgate histórico, se você lembrar das suas aulas de arte, sobre o cinema. Você pode citar Chaplin, você pode citar o cinema mudo, você pode citar Revolução Industrial, a questão das salas de cinema, a questão dos filmes em rolo, enfim. Você pode fazer uma contextualização atual. Então, por exemplo, no Brasil, a gente tem acesso ao cinema, como, quando, onde, os grandes centros têm, as pequenas cidades não têm, shoppings têm, como que é. E talvez uma definição, se você tentar lembrar que cinema deriva da palavra grega cinematográfica, que é cinemática, que é movimento, então caberia na introdução. No desenvolvimento, você vai usar então a argumentação para você problematizar a sua tese, as suas ideias sobre aquilo. Então você pode partir, por exemplo, do fato de que nem todas as pessoas têm acesso ao cinema. Por quê? Porque não moram nos grandes centros, porque não tem condições sociais para aquilo. Você pode e deve contra-argumentar, partir para uma discussão sobre os argumentos que você apresentou, e é muito legal você citar dados, fazer citações, citar as leis e etc. Então as leis, elas entrariam aqui no desenvolvimento. E por fim, a conclusão é a proposta de intervenção que eu já mostrei para vocês antes. O que, quem,
como e quais os efeitos. Então isso aqui é um projeto de texto. E eu peço para que vocês tenham essa prática. Antes de vocês escreverem, antes de fazer rascunho, façam esse projeto. Esbocem o texto de vocês. E eu vou mostrar 2 exemplos, beleza? De como fazer um projeto de texto, um rascunho, e como citar a Constituição, tá bom? Agora é o ponto alto da nossa live, pessoal. Não sai daí. Chama quem não tá aí para assistir, que agora é o ponto principal. Muito bem. Então eu peguei a proposta de 2010 do Enem. Qual que era a proposta? O trabalho na construção da dignidade humana. Olha só que fácil da gente citar a Constituição aqui. Então, o que eu pensei? Como que eu pensei no meu projeto de texto para esse tema aqui? Bom, eu pensei em fazer um resgate histórico. Lembra que eu disse para vocês que é uma dica legal? Eu gosto muito de fazer isso. No meu concurso por Instituto Federal eu fiz isso e deu boa. Graças a Deus eu tirei nota integral na parte escrita do concurso do IF. Bom, como que eu faria esse resgate histórico com relação ao trabalho? Além disso, eu faria uma definição de trabalho. Sobre o resgate histórico, eu falaria, por exemplo, sobre a questão da definição, tá? Trabalho vem de tripalium, que era um instrumento de tortura na Idade Média. Olha só. E era um instrumento horrível. Não sei se vocês vão lembrar, mas tem um negócio de madeira que você segura com uma corda e na ponta tem 3 ganchos que eles torturavam as pessoas nesse sentido, né? Eles jogavam lá e puxavam esses ganchos para rasgar a pele e a carne da pessoa. Tripalho era um instrumento de tortura. E dessa palavra deriva a palavra trabalho. Olha só que horror. E na introdução também eu citaria o mito que a gente tem do sonho, do trabalho também, que é citar Ícaro e Dédalo. Não sei se vocês conhecem essa história, mas o que a gente diz? O que a gente lembra dela? Eles estavam presos e eles tinham um sonho de voar. E eles acabaram fazendo asas de cera, porque eles queriam a liberdade. E levou muito tempo para eles fazerem essas asas de cera para os 2 saírem dali. Só que o sonho deles de sair dali, o sonho deles de voar foi tão alto que eles chegaram muito próximos ao sol e as asas eram feitas de cera, elas derreteram e eles morreram. Então eu ia fazer essa introdução. No meu desenvolvimento, né, a respeito desse tema lá de 2010, eu ia falar sobre a dignidade. E olha só, dignidade, artigo 1º da Constituição Federal. Dignidade da pessoa humana é um fundamento da Constituição. Além disso, eu ia citar o artigo 6º, que vai falar sobre a questão de que o trabalho é um direito social. Então, olha só, que legal. E eu ia citar a Bíblia, quando lá em Gênesis, como forma de punição pela desobediência do homem, Deus diz que ele não vai mais ter as coisas como era no jardim, né, tudo à disposição dele, mas ele ia ter que suar, literalmente, do suor do rosto, ou seja, por meio do trabalho, ele iria conseguir o meio de subsistência dele. Então, isso ia ser o meu desenvolvimento. Eu ia amarrar tudo isso na minha argumentação. E como proposta de intervenção, o que eu ia falar? Eu ia propor que são necessárias oportunidades de trabalho, ou seja, as empresas, o governo, a questão da capacitação para o trabalho, que está lá na Constituição Federal, se você vai lembrar, a educação é o artigo 205, que vai falar que a educação tem o dever de tornar as pessoas aptas para o trabalho. Então essa seria a minha proposta de intervenção. Beleza? Mais um exemplo de um projeto de texto e como que no meu texto, na temática, eu posso usar a Constituição Federal. Pessoal, dúvidas? Vão anotando aí, beleza? A proposta de 2011 do Enem, ela trazia o quê? A temática era viver em rede no século XXI. Limites entre o público e o privado. Bom, na introdução, o que eu ia fazer de novo? Um resgate histórico. Ou seja, eu ia retomar a questão da Revolução Industrial lá no século XIX e a questão do desenvolvimento, do progresso das máquinas, da tecnologia, da ciência e tal.
Na introdução ainda, eu ia falar sobre as tecnologias de informação e comunicação, as famosas TICs, e eu ia fazer uma ponte com uma teoria que a gente estuda. Eu comecei a estudar no doutorado, no mestrado lá da UTF, sobre essa tríade que a gente tem alguns autores que defendem e estudam, CTS, Ciência, Tecnologia e Sociedade. Uma influencia na outra, uma depende da outra e deve haver uma coligação entre elas. Elas não são independentes ou não devem ser. E a partir da brecha da sociedade, eu ia citar Aristóteles, que fala que o homem é um ser social. Muito bem, no desenvolvimento eu vou falar sobre a questão, eu vou discutir a questão do público e do privado. Então, a Constituição Federal, lá no artigo 3º, se você vai lembrar, se você prestar atenção na live, vai dizer que a sociedade é livre. Então, o objetivo da Constituição Federal é promover uma sociedade livre. Então, se nós vivemos em rede no século XXI, nós temos liberdade para isso. Beleza. Eu também iria citar o artigo 5º, que fala que nós temos direito à liberdade, ou seja, é um direito social. O meu livre acesso à internet, meu livre navegar sobre as redes. Porém, no inciso 10º do artigo 5º, diz que existe uma distinção sobre a vida privada, honra e a imagem. Então, eu tenho direito a preservar isso. A partir disso, eu ia citar o mito da caverna de Platão. Se você não conhece, corra, busque. Você não sabe o que você está perdendo de não conhecer o mito da caverna do Platão. De uma forma bem resumida, o que a gente tem aqui? A gente tinha dois presos que eles eram amarrados com correntes e eles eram virados para a parede e lá fora eles usavam fogueiras para projetar sombras lá na parede para esses presos eles terem uma visão do que seria a realidade, o mundo lá fora, o mundo externo. Até que um preso consegue escapar, ou é solto, não lembro exatamente, e ele sai da caverna e ele percebe que a visão que ele tem de mundo era uma visão projetada e não uma visão real. Ou seja, a partir disso, a partir do mito da caverna do Platão, eu ia dissertar sobre essa questão do mundo exterior e fazer uma contraposição. Será que aquilo que eu tenho acesso no celular, nas redes sociais, na internet, é uma cópia imperfeita do mundo real ou realmente é uma visão real daquilo que eu tenho da sociedade, da rede, né? Eu ia, por fim, partir para a conclusão, mas antes falar sobre a questão da intimidade, sobre as questões de fornecer dados pessoais, sobre a questão dos hackers, que é uma segurança, né, que a gente pensa, sobre a questão dos golpes na internet, enfim. E por fim, o que, amor? A impressão não deu certo. Ah, tá. E como proposta de intervenção, eu ia falar que é importante a gente pensar no quê? Se a Constituição Federal, lá no artigo 1º, diz que é objetivo que a sociedade tenha dignidade, de que maneira nós estamos sendo formados nesse sentido? Ou seja, é preciso nos formar para a dignidade. A escola, a família, as instituições, os pais, colocando limites nos filhos e, enfim, a vida privada, né, também é um direito nosso. Então, dessa forma, dessas duas formas, eu exemplifiquei para vocês como que eu vou citar a Constituição Federal no meu desenvolvimento, ok? Então, pessoal, resumindo toda a live de hoje, nós falamos sobre a questão de como a gente pode citar a Constituição Federal de 88 na nossa argumentação, na nossa problemática e até, como vocês viram, na nossa proposta de solução para o problema. Mas o jeito mais inteligente que eu diria para vocês é vocês citarem como
Então, pessoal, muito obrigado para todos os que assistiram. Se vocês tiverem qualquer dúvida, qualquer pergunta, podem fazer nos comentários, podem me mandar mensagem, Instagram e tal. Também, se alguém quiser o material, eu posso enviar, é só entrar em contato comigo. Quem quiser escrever proposta de redação e me mandar para eu corrigir, também sinta-se à vontade. E para a gente terminar, eu gostaria de incentivar vocês a assistir a próxima live. Eu vou falar sobre como a gente usa teoremas, teorias e leis da física, da química, da biologia nos argumentos. Vai ser bem legal. Para quem se interessou bastante por essa parte de leis, também tenho sugestão de leituras para vocês, tá bom? Um abraço, valeu, até a próxima.